Olá você, amigo, amiga, mais uma vez no ar com o programa Medicina em Destaque. Você já baixou o aplicativo TV Mar? Faça isso. Você vai acompanhar toda a programação da TV Mar e o programa Medicina em Destaque no seu smartphone, no seu computador, onde quer que você esteja. Então, o programa de hoje tem convidados, né? Um convidado e uma convidada muito mais do que especiais. Eles vêm falar sobre o nosso Outubro Rosa. Nós temos aqui o Rodrigo Daut e nós temos a Rosângela Tenório. Holanda. Rosângela? Isso, Holanda. Holanda, Isso. Holanda. E o Tenório. Então, nós temos a alegria muito grande de tê-los aqui. O Rodrigo faz medicina na Universidade Federal de Alagoas e a Rosângela Holanda, ela faz medicina na UNIT. Rosângela, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. E vamos falar para você, inicialmente, perguntar o que lhe fez você buscar essa ciência hipocrática, que você buscar medicina? Eu já atuo, né, na área de saúde, sou formada em fisioterapia e senti uma necessidade de aprofundar os conhecimentos. E a partir daí decidi voltar a estudar e optei pela medicina. Uau, tá gostando? Estou adorando, apaixonada pelo curso. Rodrigo Daut. Mais uma pergunta? Sim. Primeiramente, queria agradecer ao professor o convite. Bom dia a todo mundo de casa. Eu tenho 25 anos, então ainda sou um pouco novinho e a gente escolhe a faculdade muito novo também, né, no ensino médio. Medicina, eu sempre tive vontade porque eu queria fazer a diferença, e a diferença, uma diferença grande, sabe? E eu acho que a diferença no mundo de alguém, quando a gente trata alguém, quando a gente consegue ajudar alguém, eu acho que é a maior diferença que eu poderia fazer. Então eu acho que uma das coisas que mais me impulsionaram a fazer medicina foi isso. Você já fala com propriedade em detrimento do 11º período. 11º período. 11º, último ano já. Já está dando um chauzinho para a universidade, para os professores. Quase no diploma. O que é que foi a vida acadêmica? A vida acadêmica, então. Estudante de medicina é uma raça complicada, né? A gente sofre bastante na faculdade. Acho que quem está assistindo, acompanhando, sabe. Familiares sofrem, a gente sofre. É uma coisa que exige muito da gente. A gente perde muitos momentos com a família, com os amigos e vai perder muito mais quando a gente sair da faculdade, se formar, se tornar médico, né? Mas eu acho que eu não faria outra coisa. Eu acho que a medicina é a única profissão que faz você ver realmente a vida, sabe? Você conseguir ajudar alguém de uma forma que ninguém mais poderia ajudar, de você conseguir presenciar certos momentos que ninguém mais iria conseguir presenciar. Então eu acho que não iria fazer outra coisa. Natália já tem a experiência no curso de fisioterapia. Exato. E essa continuidade na medicina não faz diferença na forma de estudar, mas na forma de ver essa relação com o paciente é diferente? É uma relação mais aprofundada. Eu diria assim que a ciência da medicina, eu acredito que eu possa conseguir expandir a minha condição de ajudar ou de atender as pessoas. Já tenho uma prática de 13 anos no mercado e observo que, aprofundando o meu estudo, eu vou conseguir oferecer melhor para as pessoas. E eu acredito que o estudo é uma coisa que a gente tem que manter sempre. E é isso que mais me entusiasma nessa fase. É voltar a essa rotina. Como o Rodrigo falou, é muito difícil, é uma abdicação de muitas coisas. Mas eu estou apaixonada. Até porque em medicina você tem não só a terapêutica, mas o diagnóstico, a prevenção, são caminhos assim da arte médica. Né? Exato. E como diagnóstico é que vocês veem? Assim, é porque vocês não acompanham, foi na entrevista anterior que o telespectador está acompanhando, junto com o Dr. Jerônimo Roberto, ele perguntava sobre a formação acadêmica hoje e da minha época, né? 30 anos, 40 anos. Eu acredito que, e falei para ele que a formação ela cresceu bastante. Hoje vocês têm acesso
ao artigo científico, ao desenvolvimento. Quase que instantâneo. Instantâneo, né? Publicou um trabalho em Harvard, você acesso, pode acessá-lo aqui no mesmo instante. Eu lembro que nós estudávamos por alguns livros, Boiolo e tantos outros, era 30 anos, depois publicado aqui no Brasil e olhe lá. Quando nós íamos ter acesso, já estava atrasado uns 15 a 20 anos. É verdade. E nessa arte que vocês aprendem tanto, na formação, está a questão de que medicina não é só a arte de curar, como dizia Hipócrates, mas também a arte de prevenir. Não é? Então, nós vamos falar sobre um tema hoje que é o Outubro Rosa. Esse Outubro Rosa, do que trata em si? Fica facultada a palavra. O Outubro Rosa é uma campanha de conscientização e desmistificação. Eu acho que essa palavra é a que mais se encaixa. Porque o que a gente não conhece, a gente teme, na maioria das vezes. E o Outubro Rosa está aí para exatamente desmistificar e conscientizar as mulheres sobre a saúde das próprias. Então, o Outubro Rosa começou em Nova York, numa corrida. E desde aí ele vem se espalhando em vários países. Aqui no Brasil, creio que começou em 2002, só em relação ao câncer de mama. E depois cresceu até para o câncer de útero, para conscientizar também. Mas o enfoque ainda é o câncer de mama. E assim, vai desde campanha de prevenção, de conscientização sobre o autoexame, sobre as mulheres terem ciência do que pode acontecer e sobre as mulheres terem ciência do tratamento que existe, tanto para os casos brandos quanto para os casos que são mais graves. Então, eu acho que o foco é realmente a gente tentar propagar informação de qualidade também, né? Porque também não adianta a gente falar alguma coisa sem um embasamento. Então, eu acho que o principal é a gente conscientizar. Muita gente, principalmente no Brasil, que é um país que tem muito problema com a saúde. Então, eu acho que o nosso papel, tanto como cidadão como da área da saúde, né? Conscientizar. É a informação, sim. E às vezes, quando na área de saúde, você estende isso no convívio familiar, com os vizinhos, com os amigos, e etc. Rosângela, como tem sido essa orientação com o que diz respeito ao autoexame? Qual a importância do autoexame para essa prevenção? A gente tem um país que tem uma população, às vezes, com muita dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Então, o autoexame, ele se apresenta como uma opção de estadiamento, de você verificar alguma anormalidade e, a partir daí, buscar mais exames para fazer um diagnóstico assertivo. Além disso, esse autoexame, ele ajuda, principalmente porque a gente consegue interferir numa situação mais precoce. Então, a população vem sendo conscientizada para ser feito esse procedimento do autoexame e, com isso, ser uma chave para a gente fazer um possível diagnóstico. E, assim, a gente poder orientar, direcionar para um tratamento de uma maneira mais efetiva e precoce. Eu acredito que a questão da precocidade é a chave nesse autoexame. Partindo do pressuposto que um diagnóstico prévio, a possibilidade terapêutica aumenta, né? Exato. A chance de cura com um diagnóstico precoce é de 90% dos cânceres de mamas em geral. E se não conseguimos fazer isso, né, que é o ideal no nosso país, tanto até não só o autoexame, mas até as pessoas conseguirem os próximos exames. Porque a mulher chega, por exemplo, num posto de saúde, uma UBS, e já fez o autoexame, viu uma anomalia, viu uma coisa diferente, e aí o médico lá tem que pedir um outro exame, que seria mamografia. Ela iria ter que marcar, fazer, retornar com o exame, ele rever e aí encaminhar para um médico especialista. Então isso aí, querendo ou não, demanda tempo, e o Sistema Único de Saúde é maravilhoso, porque ele é um sistema aberto, amplo, que atende todas as pessoas do Brasil, só que a gente tem dificuldades de gerência nele, né? Então, assim, demora esse exame, às vezes as pessoas desistem, às vezes não conseguem fazer o exame, às vezes fazem e não retornam. Então, isso, assim, tem vários fatores que dificultam essa nossa estrada para fazer esse diagnóstico precoce. E quais esses exames para um diagnóstico precoce, assim, o exame que você falou, Rosângela? Isso, a gente recomenda que seja feito esse autoexame e que seja feita uma visita regular ao ginecologista para que seja pedido os exames de rotina.
Dentro dos exames assim que fazem o diagnóstico, a gente tem a mamografia. E a partir do momento que se encontra qualquer alteração neste exame, é direcionado para a investigação mais profunda. E aí a gente indica a ressonância magnética e por diante vai verificando se precisa fazer um histopatológico, uma biópsia e por aí vai. Com que idade, Rodrigo, a mulher deve procurar uma ginecologista? Assim, como a Rodrigo falou, o ginecologista em geral, a mulher começa desde mais nova, né? Desde a menarca, desde a vida sexual, de planejamento familiar. Só que em relação ao outubro rosa e ao câncer de mama específico, existem vertentes diferentes. Então, a Sociedade Brasileira de Mastologia e a FEBRASGO indicam que a partir dos 40 anos, esse rastreamento com a mamografia seria obrigatório, o ideal. Ela fazer pelo menos com 40 anos, e aí dependendo do resultado, a gente faz anual, bienal, trienal, dependendo do resultado. Já a Organização Mundial de Saúde preconiza 50 anos. Então, assim, no hospital universitário, que é onde eu estudo, os meus professores indicam seguir a Sociedade Brasileira de Mastologia, a FEBRASGO, que é com 40 anos. Se a gente pode fazer esse exame é um exame simples, eu acho que o rastreamento seria uma coisa boa, sabe? Principalmente no nosso país, que é um país que sofre com diversas doenças que poderiam ser evitadas, sendo essa uma delas. Então, eu acho que o rastreamento mais precoce não seria um gasto tão grande para a saúde do Brasil, sabe? Vocês têm a estatística de mortalidade, primeiro de incidência de CA de mama? Doutor, eu dei uma ali, não sei se a Angela quer comentar. Pode comentar. No ano passado, de casos novos no Brasil, tiveram 59.700 casos, segundo o INCA, que é o Instituto Nacional de Câncer. Só de câncer de mama. Uma alta incidência. No Brasil. Exato. No mundo é muito mais, mas no Brasil, como a gente está focando. E no ano de 2017, de óbitos, tiveram 16.700 casos de óbitos desses que tiveram de câncer de mama, que provavelmente não foram tratados corretamente ou não foram diagnosticados precocemente. Então, querendo ou não, o câncer de mama nas mulheres é o segundo câncer mais prevalente. Só perde para o câncer de pele não melanoma. Só para a gente fundamentar essa pergunta e essas estatísticas, eu pediria ao Josiel que colocasse aí uma foto, essa daí, e a outra anterior, isto. E a Rosângela vai fazer um comentário sobre essa... Está tentando colocar isso. Isto. Isso aí. Então, aí a gente encontra uma imagem da mama e nessa região da mama é que se faz uma investigação. Pelo autoexame, a gente faz uma palpação em toda a glândula mamária e procura encontrar se tem alguma formação nodular, alguma formação cística. E no popular, a gente diria algum caroço que chame a atenção nessa região. E a partir daí, faríamos uma investigação a partir da mamografia, que vai verificar se tem alguma situação de cisto que se confirme a partir desse autoexame. Além da mamografia, um outro exame? Seria a ressonância magnética, onde a gente aprofunda esse estudo para verificar qual é a consistência qual é a posição desse cisto, em que quadrante ele se encontra, se ele está mais relacionado à parte glandular ou à parte adiposa, e aí aprofunda melhor esse estudo. Existem estatísticas com relação à faixa etária que mais é acometida? Acomete? Acomete? Então, o câncer de mama não é um câncer comum nas jovens, porque o câncer de mama está relacionado com o tipo de tecido que a mama apresenta ao decorrer do tempo da vida da mulher. Então, quando a mulher está jovem, esse tecido ainda é o tecido funcional. E depois ele vai mudando o tipo. Então, o câncer de mama normalmente é na faixa etária depois dos 40 anos. É exatamente por isso que as sociedades orientam a mamografia a partir dos 40 anos ou a partir dos 50, dependendo da linha de pensamento, né? Então, as mais jovens realmente não têm esse risco, por isso que não é indicado elas fazerem mamografia seriada. Se você tiver, assim, quem tiver plano de saúde, quem tiver histórico familiar, querendo ou não, é um fator de risco, então pode colocar para trás essa idade. Então, assim, 35, 30, dependendo de cada paciente, que é um indivíduo, né? Mas nas jovens não é tão comum.
é mais comum na faixa etária mais... E hábitos de vida que podem agravar essa incidência? A gente precisa observar principalmente a parte de alcoolismo ou tabagismo, são comportamentos de risco. A falta de atividade física também é uma situação que aumenta o risco dessa incidência. E principalmente a história familiar. Se a pessoa tem pessoas na família, principalmente mãe, ou tias ou avós, é preciso que a gente faça uma investigação um pouco antes da idade de 40 anos. Indica-se até que comece com 35 anos esse monitoramento. Com relação à etnia, existe, ou seja, a raça branca, amarela, negra? Doutor, o que eu tenho lido, eu não vi uma diferença assim muito acentuada, sabe? Que tenha que mudar o ano de fazer a mamografia por causa da raça. É mais por causa da idade, pelos fatores de risco que ela teria. O fator de risco também a mais que a gente pode comentar é o uso de hormônios. Então, anticoncepcionais é uma coisa importantíssima, porque esse câncer de mama é hormônio dependente. Então, assim, dependendo do hormônio que você tomar ou não, ele vai crescer ou não. Assim, mas é propenso a ter. Então, não que seja contraindicado tomar anticoncepcional, não é isso. Mas é um risco que você tem, entendeu? A mais. Seria... porque pelo uso prolongado, né? Isso. Dependendo do tipo de anticoncepcional, que tem dosagem maior, né? Dependendo da mulher que usa. Então, querendo ou não, é um fator de risco para o desenvolvimento do câncer de mama também. Partindo do pressuposto destes fatores de risco, por exemplo, alcoolismo e assim por diante, e vendo que o homem também é passível de ter o CA de mama, ele teria esse agravante já mais do que a mulher? Primeiro, a frequência, né? Existe. O homem tem o câncer de mama, isso é interessante a gente comentar, porque a gente sempre foca na mulher do câncer de mama, só que o homem tem 1% de chance de ter. Então, não é zero, né? Alguém vai ter, então assim, você vai se deparar ou a gente como profissional de saúde ou alguém que você conheça que possa ter. Em relação aos fatores de risco, como o homem tem muito menos chance de ter, exatamente por causa do tipo de tecido da mama que ele tem, como eu comentei, que é isso um dos fatores que vai proporcionar o câncer de mama. Então, o tecido da mulher, como a mulher, o corpo da mulher, a anatomia da mulher, tem os hormônios que influenciam, tem a amamentação, tem a gravidez, então assim, a fisiologia dela é diferente da do homem. Então, por isso que um homem teria menos chance de ter, mas ainda é passível. Em relação ao alcoolismo e tabagismo, sobre fator de risco no homem, eu acho que os estudos não estão tão elucidados, porque é uma faixa pequena. Então, eu acho que o tratamento seria mais voltado ao tratamento real e não assim a tanta prevenção do homem, porque é uma coisa menor. Mas na mulher, como é muito mais prevalente. Quanto a esse tratamento real, quais as modalidades terapêuticas que podem ser adotadas diante de um diagnóstico de câncer de mama? A gente tem a parte de aprofundamento da investigação para verificar a partir de um estudo histopatológico quanto de tecido está comprometido, a região que está comprometida. É sugerido normalmente cirurgia para retirar, normalmente por quadrantes, quando existe esse comprometimento. E, por seguinte, as terapias complementares com quimioterapia ou radioterapia. E essas cirurgias assim mais incisivas, né? No caso da mastectomia, quimioterapia. Essas cirurgias são feitas exatamente mais quando agressivo. A gente não consegue fazer o diagnóstico precoce. Então, a gente deixa a lesão ultrapassar os limites até da mama mesmo. Então, assim, o câncer de mama é um dos tipos de cânceres que dá metástase. Então, metástase para o pulmão, para o fígado, para o cérebro. Isso tudo é possível. Então, e se você deixar, o câncer de mama não fica no mesmo estágio. Ele provavelmente progride. Se você aí não conseguir diagnosticar, tratar, ou pelo menos estadiar assim, o tipo. Porque tem tipos realmente que são benignos, ou um nódulo somente benigno. E aí a mamografia ajuda muito isso, gente, porque a mamografia dá exatamente esse estadiamento. Se é benigno, se tem calcificação, se tem descarga papilar, que é no mamilo, de uma cor específica, sanguinolenta. Então isso já dá indício para a gente de que não é uma coisa benigna, é uma coisa maligna que tem que ser investigada.
Então, são vários fatores que a gente junta para ver, fazer esse diagnóstico precoce e para não precisar fazer terapia agressiva, como a mastectomia total, como bilateral. Querendo ou não, isso influencia até na autoestima da mulher, na vida, no cotidiano dela, que poderia ser evitado. Então, o follow-up, ou seja, o acompanhamento dessa paciente envolve outras atividades, outras profissões. Como é que vocês têm visto isso? Eu, como atuo como fisioterapeuta, eu observo demais essa paciente que volta após fazer uma retirada do quadrante ou a mastectomia totalmente, e ela tem que fazer um acompanhamento de fortalecimento da musculatura, um acompanhamento para melhorar a amplitude de movimento, porque de qualquer forma é um tecido que vai ser mobilizado e com isso a gente tem a consequência de uma falta de amplitude de movimento. E isso ele também ajuda na formação de edemas. E aí é importante que seja feito um acompanhamento multidisciplinar para prevenir isso e favorecer para que essa mulher volte às suas atividades diárias o mais rápido possível. Quer complementar? Eu acho que a Rosângela falou bem. A equipe disciplinar é importante em todos os casos, né? Exato. Não só no câncer de mama. Então, assim, eu acho que hoje em dia a gente está vendo, pelo menos assim, eu vejo na minha graduação, muito mais presente essa equipe disciplinar. Eu acho que a gente também, como médico, como profissional de saúde, a gente não pode ter essa soberba, que já está tão intrínseca na nossa profissão, de achar que o paciente é nosso e que a gente tem que cuidar dele sozinho. Né? O paciente é muito mais do que só uma doença e ele tem várias áreas que precisam ser unidas para a gente conseguir tratar ele como um todo, né? Então, acho que a medicina sozinha não vai muito para frente. Acima de ser uma doença, é uma pessoa, né? E como tal deve ser tratado. Que medidas são tomadas durante essa campanha do Outubro Rosa? Além dessa conscientização, alguns hospitais colocam raio-x gratuito e outras campanhas que são realizadas durante o Outubro Rosa. Eu achei muito interessante porque a campanha começou a acontecer. Nos Estados Unidos já existiam conscientizações em vários estados para celebrar esse outubro. E a partir do momento em que o Congresso decretou que o outubro era oficialmente o mês de prevenção, o país inteiro começou a fazer campanhas. Aí houve a primeira corrida, onde eles distribuíram esse lacinho em forma de de simbolizar essa questão da campanha. E aí mundialmente começou-se a trabalhar esse tema. E em alguns pontos turísticos começou-se a colocar o tom rosa para levar as pessoas a lembrarem de fazer esse exame. E a gente observa que existem campanhas que são feitas em hospitais, em salas de espera, nas UBSs. A gente observa que é feita uma campanha específica, lembrando aquela população daquela região que esse mês é o mês de conscientização a voltar a marcar suas consultas, a fazer os exames preventivos. E isso tem sido muito interessante, porque acorda a população para se voltar a esse assunto. É bom, uma pessoa bem informada será, com certeza, uma multiplicadora. Essa pessoa multiplicar, né? Engraçado que no Brasil, essa questão da gente prevenir, da gente fazer os exames que ela está falando para lembrar. Imagina, lembrar uma pessoa de fazer um exame para prevenir um diagnóstico já é uma coisa assim, né? Que a gente pensa... Será que eu esqueci de mim mesmo? E assim, no Brasil, imagina, o ideal era que 70% pelo menos das mulheres fizessem os exames da mamografia, no caso, na idade correta. Isso é o ideal. O que acontece? 70% das mulheres não fazem o exame. Então, 30% das mulheres fazem esse exame na data que deveria fazer, na hora que deveria fazer. Então, 70% que seria o ideal para fazer, 70% não fazem esse exame, pelo menos no Brasil, segundo a sociedade. Então, é uma coisa muito preocupante. Então, a gente tem que tentar mudar esse cenário se a gente quiser, pelo menos, progredir na nossa saúde, né? Pública, tanto pública como privada, eu acho. Porque isso é um problema que atinge, não importa a classe social, não importa a raça, não importa sexo. Eu percebi nesses instantes que vocês, assim, apesar de acadêmicos ainda, já têm uma consciência da promoção de saúde.
né? Isso a gente aprende durante todo o nosso curso. Né? O que é que você poderia contribuir, né? Ou dar lições, entre aspas, porque na verdade cada um de nós já tem consciência daquilo que quer e do papel que exerce, que nós poderíamos diminuir essas estatísticas de incidência. De alta incidência. Eu acredito que é realmente oferecer a essa população o conhecimento a partir de reuniões, a partir da promoção, como já foi falado, da saúde em si. O profissional de saúde ele tem que se conscientizar de que ele é um multiplicador realmente e dentro da sua comunidade favorecer o máximo possível para que as pessoas tenham esse autocuidado. E às vezes assim, não é nem só o câncer de mama, mas em relação à sua saúde como um todo. Enquanto a gente está promovendo a saúde, a gente está buscando o melhor para o próximo. E isso fortalece uma sociedade, fortalece uma população. Talvez também, né, até oferecer uma disciplina, educação em saúde nas redes básicas. A gente, assim, na nossa grade curricular, eu acho que a gente tem aquela saúde sociedade, né, que a gente tem um contato logo no começo do curso com as comunidades, assim. Então, a gente olha muito o SUS, a gente vê muita realidade diferente, querendo ou não, a gente tem uma realidade e os outros têm outra realidade que não pode equiparar. Então, assim, para mim poderia ser fácil para a Rosângela fazer esse exame, mas tem uma mãe de 5 filhos que não está conseguindo sair de casa porque não tem o transporte que passa na casa dela, que não é asfaltado, que ela não tem como fazer esse exame, e aí entra o papel do Estado, entra o papel do agente de saúde, entra o papel de, acho que cada um de nós como transformador, agente transformador, acho que todo mundo consegue, nem mesmo que seja só uma palavra, você chegar e falar, olha, eu acho que você deveria consultar um médico porque você está há 2 dias com essa dor, você poderia ver alguma coisa, ou um familiar que às vezes não entende tanto. Porque eu acho que pessoas que não entendam podem estar em qualquer lugar, podem estar aqui do meu lado, podem estar na minha família. Então, eu acho que essa palavra que eu falei, desmistificar e informar, conscientizar, é a chave também para a gente melhorar esses índices aqui que a gente está enfrentando. Às vezes a gente cria o estigma dizendo que as pessoas não têm consciência, não procuram. Às vezes é uma questão social. Acho que é uma questão, não é que a pessoa tenha esquecido dela, é o Estado que esqueceu muitas dela. Vezes, doutor, muitas vezes a gente vê isso. Que a gente tenta justificar a situação dizendo que não é uma vontade do paciente, né? Que o paciente que está sendo negligente ou que ele não quer fazer alguma coisa. E a gente não entende metade da história dele, né? A gente julga muito rápido e às vezes não é porque ele não quer vir, mas é porque ele não consegue. Então... Você já, no primeiro período lá na UNIT, já tem o IESC, né? Você tem acesso... Já, desde o começo a gente já tem contato com as unidades de saúde e com isso a gente participa de uma programação e criamos também calendários para favorecer essa informação à população. Desde o comecinho. E eu acho interessante porque isso faz com que a gente tenha um contato com o indivíduo desde o começo. Que às vezes o início da formação ela é muito teórica, você não tem essa oportunidade de estar presente com um indivíduo e com esse contato a gente começa a quebrar essa barreira e se aproximar do próprio indivíduo, do paciente. Isso é muito bonito, né? Isso. E como é que está o 11º período? Doutor, estou no último ano, né, de medicina. Está mais perto do que longe agora. Estou no último ano do internato. Agora a gente retornou para o HU, a gente trabalha em rodízios, né, de 2 em 2 meses. A gente está na clínica médica. E tá ótimo, assim. Eu estou tentando definir a área que eu vou seguir como residência, que é uma outra escolha difícil, né? A gente escolhe o curso, depois escolhe o próximo curso, né? Próxima faculdade. E aí é isso, assim, é uma mistura de ansiedade com medo, né? Um friozinho na barriga, porque a gente vai ter responsabilidade muito maior. Eu não vou poder chamar um médico agora, vai ser eu. E aí esse carimbo vai ser um peso nas costas, mas eu acho que é a escolha, né, de cada um. Eu acho que a gente arca com as nossas escolhas, as consequências. Eu acho que eu não me veria em outro ambiente. Você já tem uma formação, eu já tenho né? uma formação, ainda atuo dentro da minha formação. Ainda estou assim, subindo a escadinha. Me encontro um pouquinho mais no começo do que no fim, como o Rodrigo. Mas eu tenho assim, uma grande expectativa de me tornar uma profissional que ajude o próximo sempre. Então, essa é a minha expectativa de voltar ao estudo, voltar ao convívio com os colegas, estar numa instituição, ter aquela rotina diária de estudo, me encoraja a buscar sempre o melhor. Verdade.
Eu queria, nesse instante, olhando para você, telespectador, falar de um momento trágico que aconteceu lá na Universidade Federal de Alagoas, quando um dos nossos alunos, o Rafael, que é da sua turma, né, Rodrigo? Isso. Ele, durante uma partida de futebol, se sentiu mal e teve uma morte súbita. E isso gera nos seus colegas, nos seus professores, nos seus familiares, uma dor. Uma dor que não se apaga jamais. Até porque, por onde o Rafael passou, ele deixou, assim, a sua alegria, lembro muito bem da sua forma de ser. Eu pediria até ao Josiel que se localizasse essa foto, porque o Rodrigo vai falar, não vai passando, vai passando. A última foto que nós colocamos lá, não sei se você vai conseguir, não é esta, mas assim, até o Alex Guilhermino. Ô Márcio, por favor, me dá esse livro, a gente vai falar também do nosso livro de... não baixou a foto, mas tem aqui no nosso livro de tanatologia uma homenagem feita ao Rafael. E foi feito pelo... Oh Deus, tenho que encontrar. Pelo Alex Guilhermino. Eu acho que na primeira página vem para ele. Pronto. Tá aqui, não sei se dá para dar mas não dá. Tá? Eu pediria até que o Rodrigo pudesse ler Cancela, né? Foi feita pelo Robson, né? Então, como o professor falou, o Rafa foi da minha turma da faculdade. Ele foi um dos alunos que criou a Atlética. Eu não sei se você sabe o que é Atlética, mas a Atlética é como se fosse uma união dos alunos que se unem para a gente fazer eventos de esporte, festas em geral. E assim, aqui em Maceió ainda não tinha. E aí ele foi um dos presidentes que criaram lá a Atlética lá da UFAL. Lembro muito dele quando ele começou a fazer isso. Infelizmente teve esse acontecimento, né? E essa homenagem? Essa homenagem é um Rafa, feita pelo Robson Cazé. Cancela. Despertador toca. Prática cancelada. Aula cancelada. Sonho cancelado. Vida cancelada. Cancela a quarta-feira. Cancela o treino. Será? Será que se o treino tivesse sido cancelado, o não cancelamento da vida também teria acontecido? Será ou não? Será? E o que nos resta? Parar de cancelar abraço, parar de cancelar o sorriso, parar de cancelar o encontro, parar de cancelar aquilo que precisa ser dito. E o que precisa ser dito? Obrigado, você é incrível, você é luz, seja feliz, o céu é seu. Ao Magrão com carinho. Ao Magrão, como era Magrão é o conhecido, apelido né? dele. E tem essa outra, é do Alex? É do Alex. Hã? Epitáfio. Epitáfio. Alex Guilhermino, exatamente. Fala. Vamos... Acho que ele agora está conseguindo a foto. Mas pode começar. Epitáfio é um Magrão. Agora, do apogeu da tua mocidade, recebes um chamado para outro recomeço. Olha ele. A nós que aqui ficamos, restou-nos a saudade, e as lembranças que plantastes ecoam em nosso peito. Como árvore frondosa, cultivastes o saber, e tua vida dedicastes a aprender a medicina. Mas, embora de seus frutos não chegastes a colher, teu exemplo não se esvai, nem agora na partida. Com tua grande presença e carisma elevado, procurastes com afinco aos esportes promover, entre os estudantes de medicina do Estado, para que a saúde destes melhor pudesse ser. Sabes aquele sonho de cuidar das pessoas e contribuir para que tenham uma saúde melhor? Já considere-se realizado, pois teus amigos ressoam que tua marca deixastes, entre sorrisos, lágrimas e suor. De ti nos despedimos, sabendo que nunca se apagará o brilho do teu sorriso, que em nossas mentes viceja. Ainda que a vida não possa tua precoce partida explicar, viverás melhores sonhos que o que desta vida se corteja. Essa é uma homenagem justa, né, ao
Rafael, acho que o Rodrigo ficou emocionado, eu acredito por extensão a Rosângela, e este velho professor, porque perder um aluno é perder um filho, na verdade é essa. Mas fiquem certo, o Rafael, onde quer que esteja, ele ouvirá o grito da vitória dos amigos, né? Há um compromisso dos amigos para com o Rafael. Temos certeza de que ele está no lugar bom, pela pessoa boa que era. A família, nos resta torcer para entender esse mistério de Deus, porque a vida é dele e a ele pertence. Desde o momento que a gente nasce, a gente já tem a idade suficiente para morrer. E partir desse mundo é partir diplomado, dizendo que conquistou, né? E ele conquistou ser bom filho, ser bom amigo, ser bom aluno, ser alguém que busca o que é bom. Então, se você tem este sentido na sua vida, com certeza, onde quer que você estará feliz. Aproveitar este momento para convidar a vocês. O Rodrigo participou também do livro de tanatologia, né? Vou pedir o Josiel que coloque. Este aí, o de tanatologia. O lançamento será no próximo dia 31, às 19 horas, lá no auditório da OAB, lá em Jacarecica. Desmistificando a morte e o morrer, tem a homenagem ao Rafael, deu tempo, foi do dia que chegou na editora. Olha, os títulos contidos são 92 títulos sobre a morte. Então, é algo assim que quando eu recebi, eu fiquei emocionado. Isso que é um filho que a gente recebe, fiquei emocionado. Agradecer aos colaboradores, como Alex Guilhermino, veja que consegue as fotos aí, José. Esses 3 jovens que participaram conosco. Esse é do outro livro, esse aí, esse é o Alex, né, que participou também como organizador do livro. Nós temos a Suelma, também presente, participou de uma forma muito eficaz, e temos também a Luana. Tá? Então, esses 3, o nosso agradecimento aqui pela excelente participação. Contamos com você no lançamento deste livro de tanatologia e o de deontologia. Você está também no... Estou nos dois. Você não me participativa. Também no livro de deontologia. Há 40 anos que não se publica um livro com este título, né? Nós mostramos lá alguns, e Alcântara Machado, 1940 e pouco, né? Foi a última edição publicada nesse país. Então, juntei com os alunos. Legal é que a gente juntou tanto de medicina quanto de direito, né? De direito também. Muitos alunos se juntaram, áreas assim diferentes, né? E a gente conseguiu e participaram com temas extraordinários. Então, fica aqui o convite, mas é um agradecimento também aí, José, desses 3 alunos, que este é o Ricardo, né? O outro, deixa eu ver aqui, esse é o Marcos Campos, e a Georgiana. Georgiana também trabalhou assim de forma profícua na elaboração, e juntar e mandar para correção e devolve. Então, estão esses 2 livros com 3 participantes em cada um deles, e a participação em peso dos alunos. O Rodrigo Dalton participou nos 2, não é? Esse poli-escritor. E o próximo também está fazendo convite aqui para a Rosângela, para participar também. Já tem o de Medicina Legal, já está na editora, e tem o de Bioética, Ética e Direito Médico, também já está na fase.
E outro que os alunos de direito aí sim assumiram esse compromisso, que é a anatomia do direito. Vai tratar, por exemplo, o estudante de medicina não sabe nada de direito, ele vai aprender o que é o direito, o que é a justiça, quais os órgãos, que é a anatomia do direito, a primeira instância, a segunda instância, o que é um processo, tá? Tudo isso. Então fica numa luz assim acessível, numa linguagem acessível aos leigos, essa informação sobre o direito, tá bom? Nos resta, assim, agradecer a vocês dois pela profícua participação, primeiro a dedicação com que se dispuseram, é um final de semana, saíram às pressas, vamos lá, deixaram suas atividades de provas, de estudos, de plantões, tem que permutar também para estar aqui. Façam umas considerações, primeiro as mulheres, permitam-me. Eu gostaria de agradecer, eu acredito que encontros como esse só engrandecem. A gente tem a oportunidade de falar com a população um pouco mais próximo. Afinal de contas, estamos em veículos hoje que a gente consegue ter acesso em qualquer lugar. Então, é uma oportunidade bem engrandecedora. E participar disso me faz com procura uma busca, né, cada vez maior, que a gente vai falar de um assunto, a gente precisa se inteirar sobre ele. Então, assim, para mim foi um grande prazer estar aqui, foi um grande prazer conhecer Rodrigo, a gente se falou um pouquinho antes e eu acredito que com isso a gente só soma dentro da nossa comunidade, né, dentro da nossa população. Externar a sua alegria no curso? A instituição minha alegria também. É assim, contínua. É um presente. Eu digo sempre assim que a minha história, eu voltei a estudar por uma situação de saúde, que eu precisei me afastar do trabalho. E eu acredito que eu fui presenteada, porque voltar a esse convívio, voltar a ter uma rotina de estudo, nessa altura em que eu já estava com 13 anos de profissão, é um presente. E cada dia eu me alegro mais com isso. Nem parece, né? 13 anos de profissão. Tá bem. E você? Foi um prazer também conhecer a Rosângela. A gente conversando ontem, a gente vai falar o quê? Como é que a gente vai fazer? Mas ainda mais certo. Ao vivo, né? Ao vivo, você falou, é ao vivo, vocês vão conseguir? Não, vamos lá. Eu queria agradecer a você, professor. Tenho contato com você já na faculdade, né? E acho incrível que você tenha ultrapassado a medicina, você fez vários outros cursos, você escreve, você declama, faz poesia, eu acho isso o máximo, porque eu acho que você vê várias áreas, várias pessoas diferentes, vários conhecimentos diferentes, e você consegue agregar tudo, juntar e fazer uma coisa nova. Então, eu acho isso fenomenal, parabéns. E parabéns também por reservar um horário para a gente conversar sobre o Outubro Rosa, que é uma coisa muito importante, né? Então, acho fantástica a TV Mar, a gente tem um horáriozinho para conseguir discutir sobre esses assuntos que são muito importantes. Em relação à minha faculdade, ao FAO, só tenho elogios aos meus colegas de turma, ao hospital universitário, eu sou um afinco defensor do SUS e da saúde pública, então vamos lá, galera, defender a saúde pública, que é de todo mundo. E é isso, professor, eu queria agradecer. Uma mensagem para as mulheres. Eu diria que não esqueça de si, não se deixe levar pela correria do dia a dia. As mulheres são exigidas e elas hoje têm uma tripla jornada, trabalham fora, têm marido, têm filho e acabam às vezes um pouco esquecidas de si próprias. Então não esqueçam de vocês, procurem se cuidar e aproveitem essas oportunidades em que a gente dá uma lembrança. Outubro Rosa, vai lá, vai se cuidar, vai fazer os seus exames, é muito importante. O que é que você diz para essas mulheres lindas, maravilhosas do Brasil? A Rosângela falou muito bem, né? Perfeito. Ela, como mulher, já tem a propriedade para falar, né? Eu acho que não se esquecer de si é fundamental, ela tem toda a razão. Eu acho que não tem como você cuidar do outro se você não cuidar de si mesmo, né? Então, eu acho que as mulheres hoje em dia têm que cuidar da família, dos filhos, do trabalho, e termina realmente esquecendo de cuidar de si mesma. Então, eu acho que é fundamental essa lembrança, essa importância de dar ao próprio corpo e esse empoderamento que elas têm de conseguir, pelo menos nesse quesito do Outubro Rosa e do câncer de mama,
conseguirem auxiliar para o diagnóstico. Então, elas mesmas estão ajudando os profissionais. Então, eu acho que esse empoderamento é incrível que elas têm. Vocês chegaram assim, a presenciar de forma efetiva campanhas nas instituições? Sim. Onde? Olha aqui, né? Isso aqui já teve no HU essa semana. Eu estava assim, já recebi. Fiquei devendo, telespectador. Foram as profissionais lá, entregaram panfletos, falaram com a gente, entregaram esse símbolozinho, né? Que é do Outubro Rosa. E o legal é que essas campanhas envolvem muitos alunos também, né? Exato. Os médicos se envolvem, mas eu acho que a graduação a gente se envolve muito nas campanhas de conscientização, que é muito legal. Porque, querendo ou não, a gente entra muito nesse âmbito, que é o que o senhor falou, de a gente ter essa consciência mesmo de poder levar informação. Então, acho que é muito legal isso dos alunos nas instituições, na UNIT, na UFAL, na UNCISAL, no SESMAC, onde quer que seja. Se envolverem. Eu observo assim, lá na UNIT, por exemplo, tem vários cartazes informativos, lembrando de fazer esse autoexame. E a gente também fez algumas atividades junto a UBSs, em que cada grupo de alunos se dividem em algumas unidades e a gente programou um calendário que versasse sobre este assunto, neste mês de outubro. Então, foi feita uma campanha bem ativa nesse assunto. Tem um poeta, estou esquecido o nome, mas depois se encontrar nas outras edições, aí bota no rodapé, que ele disse: 3 mulheres eu tive até agora. A primeira das 3 me deu a luz, a segunda me ajuda e me seduz, a terceira é minha filha que me adora. A primeira eu tratava por senhora, a segunda tem o rosto angelical, não é que as 3 tenham sido feitas na medida, mas da costela de Adão foi construída a mais bela arquitetura universal. Você, mulher, bela, essa arquitetura linda, essa flor do jardim da beleza, você que encanta a família, você mãe, você filha, você esposa, você irmã, você mulher. Obrigado por você existir, essa sucursal divina na Terra. Vamos saber que foi através de uma mulher que o nosso Redentor, o nosso Libertador, o Filho de Deus nasceu. Então, Outubro Rosa, uma homenagem para você, mulher. Que Deus lhe abençoe. Agradecemos mais uma vez ao Rodrigo e à Rosângela por estar aqui conosco e a você, telespectador, que nos acompanhou e que nos acompanha sempre com esse programa Medicina em Destaque. Ficamos com Deus e até o próximo final de semana.